Graça e paz, queridos! O Edson Barbosa, criador do método Aprendendo com a Bíblia. No vídeo de hoje estaremos fazendo um pequeno resumo da lição da CPAD, lição essa de número 10, que será ministrada agora no próximo domingo, dia 5 de março, que traz como tema o avivamento na vida pessoal. O texto áureo nos diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos de número 63, o verso de número 3 e o verso de número 4. A verdade prática nos diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. A verdade prática traz um ênfase tremendo para os nossos dias, dizendo que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias na vida de um crente que de fato tem um verdadeiro avivamento. Dentro dessa lição, nós estaremos abordando 3 objetivos principais. O primeiro objetivo é compreender as características de um genuíno avivamento na vida do salmista. Primeiro objetivo. O segundo objetivo é conscientizar sobre as necessidades da prática constante das disciplinas espirituais para uma vida avivada. E o terceiro objetivo é entender que uma vida cristã avivada é manifesta em bons frutos na vida pessoal do crente. Olha só, esta lição estará trazendo algo motivacional para cada um de nós, que é: Deus sempre desejou se relacionar com cada um de nós. Então, nunca se conforme com coisas pequenas. Por quê? Porque o nosso Deus não é Deus pequeno. O nosso Deus é Deus grande. E se é Deus grande, Ele gosta de fazer coisas grandes nas nossas vidas. Então devemos compreender que, às vezes, nós contamos experiências grandes, experiência extraordinária, onde as pessoas que estão nos ouvindo até se alegram conosco, mas quando pergunta: essa experiência é sua? Não são nossa. Ou seja, temos experiência para contar dos outros, mas não temos experiência pessoal. Então Deus quer que você tenha a sua própria experiência, e não experiências pequenas, mas sim experiências grandes. Já diz Jeremias no seu capítulo de número 33 e o versículo de número 3, desta seguinte natureza: clama a mim e responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabeis. A palavra-chave desta lição é fervor. A palavra-chave desta lição é fervor. Então, o que é fervor? A palavra fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido a uma fervura, grande calor, porque a palavra fervor, no sentido original, a palavra fervor, ela vem do latim, que quer dizer calor, ardência, brasa. De uma forma figurada, a palavra fervor significa empenho com que se busca, ou seja, que aquilo que nós fazemos com satisfação, com desejo e com dedicação. Quando nós temos um desejo, uma dedicação, isso é um fervor da parte de Deus para que venhamos ser impulsionados para continuarmos fazendo a sua obra. Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz o seguinte: o avivamento na vida do salmista.
o avivamento na vida do salmista. Primeiro tópico. O subtópico diz o seguinte: uma busca sincera. Vejamos que o salmista Davi, ele era sincero, pois era uma das suas qualidades. Davi, ele era sincero, pois era uma das suas qualidades. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 16, e o versículo 17 e o 18, nós iremos perceber as qualificações de Davi. E uma das suas qualificações, ele era sisudo em palavras. Ou seja, Davi, ele não mentia. Davi, ele era sincero. Davi era daqueles crentes, sim, sim, não, não. Você lembra que quando Davi, ele pecou, ele cometeu aquele adultério, o profeta Natan foi até ele com uma parábola. Após o desvendo daquela parábola, sabe o que foi que Davi ele disse? Este homem deve morrer, ele deve pagar por aquilo a qual ele cometeu. O profeta Natan olhou para Davi e disse: esse homem és tu. Sabe o que foi que Davi ele fez? Ele automaticamente reconheceu os seus erros. Ele entendeu que havia pecado. Quando o profeta disse: você pecou, certamente ele abaixou a cabeça e disse: realmente eu pequei. Por que Davi ele reconheceu o seu pecado? Porque Davi ele era sincero. Que nós possamos termos esta mesma atitude de Davi. Porque um crente que ele é avivado, ele é sincero. Na hora de dizer um não, ele vai dizer um não. Na hora dele dizer um sim, ele vai dizer um sim. Ou seja, Davi ele passou também por altos e baixos. Todos nós sabemos que Davi passou por altos e baixos, mas nunca deixou de confiar em Deus. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, sempre passaremos por altos e passaremos por situações baixas, mas nunca devemos esquecer que o Senhor sempre estará conosco, que o Senhor sempre estará nos ajudando, que possamos nos manter firme e constante na presença de Deus. O segundo subtópico vai dizer o seguinte: contemplando e bendizendo ao Senhor. Contemplando e bendizendo ao Senhor. Aqui nós podemos aprender com Davi a disposição da alma de querer contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo por toda a vida. Ou seja, Davi, ele tinha essa disposição. A sua alma anelava, a sua alma desejava de contemplar a glória de Deus, de bendizer o nome santo do Senhor Deus Jeová por toda a vida. Davi aqui ele mostra que é possível viver uma vida espiritual diante de um contexto divergente à presença de Deus. Davi estava vivenciando um contexto fora da presença de Deus. Davi estava vivenciando um ambiente onde a glória de Deus, a presença do Senhor, não estava ali por conta das suas atrocidades, por conta do seu pecado a qual ele havia cometido. Mas houve um quebrantamento da parte de Davi. Houve um reconhecimento da parte de Davi. Isso nos mostra que não é a nossa capacidade de vivermos uma vida espiritualmente ativa, mesmo no contexto a qual estamos vivenciando. Ou seja, Davi, ele nos mostra, melhor dito, que temos a capacidade, temos a condição de vivermos uma vida espiritual, mesmo inserido em um contexto onde não gera a presença do Senhor, seja na faculdade, seja na escola,
seja no trabalho, seja no meio da nossa vizinhança, ou seja, mesmo até dentro de casa, nós conseguimos sim ter uma vida espiritualmente avivada diante de Deus. E nós temos um exemplo disso. Nós podemos perceber que não é um ambiente que nos torna espiritual. Não é um ambiente que nos torna santo. Não é um ambiente que irá fazer com que venhamos pecar ou até mesmo sermos santos. Não. Se assim fosse, Adão, ele não pecava. Vejamos que Adão, ele pecou em um local que não era para pecar. Adão, ele pecou no paraíso. Agora veja o contraste. Jesus Cristo estava no deserto e foi tentado. Enquanto Adão pecou no paraíso, Jesus resistiu à tentação, resistiu ao pecado no deserto. Então não é o ambiente que define a tua espiritualidade, não é o ambiente que define a tua espiritualidade, e sim as suas atitudes no ambiente que define a sua espiritualidade. Pega esse gancho para você. Não é o ambiente que define a tua espiritualidade, e sim as atitudes no ambiente. Qual atitude que você está tendo no ambiente do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade? Essas atitudes está transmitindo uma espiritualidade. Essas atitudes está causando um avivamento dentro de você, e esse avivamento está contagiando as pessoas que estão em sua volta. Pense nisso, é algo para que você possa estar refletindo. Isso mesmo. Vamos para o terceiro subtópico. O terceiro subtópico vai falar sobre Deus é o nosso auxílio. Terceiro subtópico nos fala que Deus é o nosso auxílio. O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus, sendo completa. O salmista sabia que o Deus a qual ele servia. O salmista entendia e compreendia que, ao lembrar de Deus, ao estar fazendo a vontade de Deus, ao meditar na palavra, garantia um auxílio, um refúgio, uma fortaleza para Davi. Deus trouxe auxílio para Davi no momento a qual ele mais precisava. Deus, ele trouxe um auxílio para Davi no momento a qual ele mais precisava. Eu não quero ser redundante nessa minha ministração aqui, nesse pequeno resumo da nossa EBD, mas todos conhecem a história de Davi. Quando Davi mais precisou de auxílio, o Senhor chegou com auxílio. O Senhor chegou com socorro. Davi precisou de um auxílio para poder enfrentar e matar o urso, o leão e até mesmo o gigante Golias. Deus, na hora certa, no momento certo, ele sempre entrará com um auxílio. E Deus não será diferente para com cada um de nós. No momento qual nós precisarmos de um auxílio, Deus estará entrando em um auxílio ao nosso favor. Um crente avivado, ele tem a convicção, ele tem a certeza do Deus a qual ele serve. E no momento oportuno, Deus se levanta do trono e traz auxílio para as nossas vidas, para a glória de Deus. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico irá nos falar sobre o avivamento espiritual do crente. O avivamento espiritual do crente. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz o seguinte: reservando uma agenda de piedade. Reservando uma agenda de piedade. Ao longo das Escrituras,
nós podemos perceber que as histórias da igreja primitiva, da igreja dos nossos queridos irmãos patriarcas, podemos observar que era uma igreja de oração, era um povo que buscava a presença de Deus. Eles eram um modelo espiritual para aquele crente que queria viver e quer viver uma vida de oração, uma vida de prática, uma vida devocional na oração e na leitura das Escrituras. As igrejas primitivas, ela orava de forma incessante, elas faziam suas leituras devocional. E podemos perceber aqui a importância que o crente, para manter uma vida avivada, uma vida espiritualmente em alta, ele precisa também ter um tempo para que possa buscar a presença do Senhor. Ele tem que fazer o seu momento devocional, da leitura, do cântico, da oração, do jejum, da consagração. Às vezes, temos tempos para tudo. Temos tempo para amigo, tempo para esposa, tempo para filho, tempo para ir para shopping, tempo para passear, mas não reservamos um tempo para fazer o nosso devocional. Que esta lição traga um despertamento para você, aluno, para você, professor, para cada um de nós, um despertamento para que possamos tirarmos um tempo para fazermos o nosso devocional com Deus. Leitura da palavra, cânticos espirituais, oração, jejum. Só assim, a cada dia, nos aproximamos mais de Deus. E cada vez que nos aproximamos de Deus, mais parecido com Ele, nós ficamos. Você quer pregar com ousadia? Você quer cantar com ousadia? Quer ministrar um EBD baseado, carregado na unção de Deus? Tenha uma vida de oração. Não faça nada antes de orar ao Senhor Deus Jeová. Tenhamos essa prática, a prática da oração. Já diz o louvor que a oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico do segundo tópico. A leitura devocional da Bíblia. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Devemos ter uma vida de constante oração, mas também devemos a cada dia mergulhar nas Escrituras, não de uma forma ocasional, mas de uma forma diária. Devemos entender que o crente avivado só está de pé por conta da palavra de Deus, pois entendemos que é a palavra que nos traz alimento, é a palavra que nos sustenta. Para isso, precisamos ter uma vida devocional na leitura da palavra de Deus. A cada dia nós lemos a palavra, nós iremos compreender e entender que a palavra ela é libertadora. A palavra nos liberta, porque a palavra é Cristo. A palavra é esclarecedora. Ela tem um poder de abrir a nossa mente e fazer com que a cada dia venhamos conhecer mais o Senhor e não sermos enganados, confundidos com aquilo a qual o mundo nos oferece. Então, que possamos a cada dia termos uma prática também da leitura da palavra de Deus. Faça um propósito com Cristo, faça um propósito com você mesmo. Eu particularmente, um exemplo de mim, eu já durmo com a minha Bíblia ao lado da minha cama. Ao me acordar,
eu pego a minha Bíblia e leio um versículo, leio um texto da palavra de Deus. De forma diária, crio um hábito para estar lendo a palavra do Senhor Deus Jeová. Porque eu entendo, quem lê a Bíblia é sábio. Leia a Bíblia e serás sábio. Creia na Bíblia e serás salvo. Pratique a palavra e terás uma vida de santidade diante de Deus. Então nunca esqueça, medita na palavra, porque a palavra de Deus é a espada do soldado, é a bússola do viajante, é o guia do cristão. Então a cada dia, nunca se esqueça de, além de estar com a palavra gravada em teu coração, na mente, e sempre esteja preparado para poder manuseá-la. Você só consegue manuseá-la se você ler a palavra e meditar na palavra. Vamos para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico nos diz o seguinte: a vida pessoal e familiar do crente avivado. A vida pessoal e familiar do crente avivado. O primeiro subtópico do terceiro tópico vai dizer o seguinte: a vida pessoal. Um crente avivado, o avivamento vai interferir na sua vida pessoal. Um crente que ele é avivado, esse avivamento vai interferir na sua vida pessoal. Isso mesmo, se ele é avivado, esse avivamento vai interferir na sua vida pessoal, pois ele passa a ser uma pessoa íntegra, é verdade, vai dizer sim, sim, não, não, na hora do sim, sim, na hora do não, não. Isso é um comprometimento do crente avivado. O crente avivado, ele não consegue andar de qualquer forma. Ele não consegue andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque o avivamento que está dentro dele te impulsiona a procurar fazer as coisas certas. Então, um crente avivado, ele é uma pessoa íntegra, isso mesmo, e essa integridade é por conta do avivamento. Então, esse avivamento interfere na vida pessoal, por mais que ele não queira, ele passa a ser, porque o Espírito Santo o compunge, o impulsiona a ele ser uma pessoa íntegra. Isso mesmo, Tiago vai nos mostrar também que além dessa pessoa ser íntegra, bem verdade, ele sempre vai dizer sim, sim e não, não, porque o que passar disso será procedência maligna. Isso mesmo. Vejamos também que um crente a qual ele anda em integridade com Deus, em santidade com Deus, o resultado também só dá coisas boas, irmão. É verdade. Só dá coisas boas. Nós podemos perceber que o crente avivado, o seu modo de agir, o seu comportamento é um comportamento diferenciado. Ele não entra em contendas alheias. Ele não entra em roda de fofoca, em conversia. Não, porque o sábio Salomão, ele disse: honroso para o homem é desviar-se de questões, o tolo intromete-se nela. Um crente avivado nunca vai entrar em contendas alheias, aonde não lhe compete. Por quê? Porque ele sabe entrar e sabe sair. O seu comportamento, a sua atitude, o seu modo de agir é diferenciado. Isso mesmo, o modo de agir de um crente avivado, ele é diferenciado. Podemos perceber também que um crente avivado, além dele ser uma pessoa íntegra, o seu comportamento ser um comportamento de desviar da aparência do mal, de não querer se meter em contendas alheias, de desviar-se de questões, também ele cuida da sua saúde emocional e da sua saúde também física. Já diz lá em 3 João, no seu capítulo, no 1º versículo 2, o seguinte: amado, desejo que te vá bem
assim como bem vai a tua alma. É o anelo de Deus, é o desejo de Deus que eu, você, cada um de nós tenhamos uma vida física saudável, uma vida emocional saudável. Por isso que a cada dia podemos perceber que a nossa vida pessoal é uma vida diferenciada de outras pessoas ou daquelas pessoas que não têm uma vida avivada, uma vida em comunhão com Deus, uma vida em santidade com Deus. É por isso que às vezes as pessoas olham para a gente e pensam o seguinte: não vai nada ruim com aquela pessoa, não vai nada ruim na vida daquele cristão, as coisas podem estar até difícil, mas nós temos a certeza que Deus, Ele pode mudar o quadro, Ele pode mudar a situação da nossa vida, daquilo que estamos vivenciando, porque o nosso estado emocional está bastante elevado, o nosso estado emocional está interligado com Deus. Por isso sempre andamos sorridente, contente, feliz, na certeza da nossa vitória. Segundo o subtópico vai dizer a vida conjugal. Portanto, uma vida de obediência no lar é consequência de uma vida ativa com Deus. Se nós estamos casados e vivemos dentro de um lar em pé de guerra, em discórdia, em falta de concordância, em desarmonia, aí percebemos algo de errado está acontecendo naquele casal, com aquele casal, dentro daquela família. Mas quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, uma vida avivada na nossa casa, entre eu e a minha esposa, gera paz, transmite paz, é um ambiente leve, um ambiente saudável, porque a vida matrimonial pode ser a cada dia evidenciada com a nossa vida espiritual com Deus. Isso é demonstrado através do amor, da submissão, do carinho, do companheirismo. Então, se eu tenho amor para ofertar minha esposa e minha esposa tem um amor para me ofertar, certamente temos uma vida avivada. Se ela é submissa a mim, eu sou submissa a ela, eu dou carinho a ela, existe um companheirismo entre a gente, então temos uma vida espiritualmente falando ativa na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro subtópico vai dizer o seguinte: a vida com os filhos, a vida com os filhos. Um crente avivado dá atenção aos seus filhos, ao seu relacionamento para com seus filhos. Então, a vida entre pai e filhos deve ter um relacionamento de amor, de afetividade, de um ambiente saudável, uma amizade de pai e de filho. Esse ambiente, quem que vai fazer? É o pai que tem que proporcionar através dos cultos domésticos, é verdade. Podemos ter um relacionamento entre pai e filho, mas de uma forma cristã, eu educando de uma forma cristã, eu ensinando de uma forma cristã aos meus filhos, disciplinando de uma forma cristã. Certamente os meus filhos, ao crescer, ele nunca vai se esquecer, por mais que venha querer se desviar, mas nunca vai esquecer do meu relacionamento, do meu comportamento, do meu comprometimento com ele, juntamente baseado na palavra, nas escrituras. O quarto e último tópico, os efeitos de um avivamento na vida pessoal. Podemos perceber que quando um crente ele é avivado, surte alguns efeitos. O crente ele sempre vai andar alegre. O crente sempre vai andar com paz em seu coração.
O crente sempre vai ser um diferencial, é verdade, no meio de tantas outras pessoas. É por isso que quando você está na fila de um banco, é por isso que quando você está na fila dentro de um supermercado, alguém olha para você e diz: você é crente, é? Aí você responde sim. Por quê? Às vezes não é por conta da sua vestimenta, não. Não é por conta do corte do seu cabelo ou do seu coque, não. É por conta do brilho de Cristo que está impregnado em você. Porque a paz a qual nós temos não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E essa paz que está dentro de nós começa a exalar para outras pessoas. Então as pessoas muitas das vezes são contagiadas com a alegria que você tem, com a paz que você tem, com a felicidade que você tem. Então, nesta lição, é um despertamento para mim e para você. Sejamos avivados. Quando somos avivados, somos diferentes. Então, nessa lição desse pequeno resumo que será ministrado no próximo domingo, eu espero que eu tenha ajudado você e tenha um comprometimento em oração, em jejum, em consagração, em leitura da palavra, e não perca a escola bíblica, que é uma bênção para a glória de Deus. Certo assim? Te aguardo no próximo vídeo.